Vamos ler aqui o capítulo 8. Embora nós vamos hoje abordar a partir do capítulo 7, versículo 19, mas vamos ler a partir do 8, ok? Depois disse o Senhor a Moisés, Êxodo 8, versículo 1: Entra a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recuares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos, e o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório e sobre a tua cama e às casas dos teus servos e sobre o teu povo e os teus fornos e as tuas amassadeiras, e as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre os córregos, ou melhor, sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. Obrigado. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram toda a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre toda a terra do Egito. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, amados, por gentileza. Glória a Deus. Deus seja louvado. Você está alegre esta noite? Amém? Eu quero pedir que você, por gentileza, mantenha sua Bíblia aberta, porque aí o estudo, irmã Sabrina, fica mais gostoso da gente estudar. E quando vamos estudar a palavra de Deus, é muito importante que nós tenhamos essa compreensão. Vamos estudar. Conhecer os detalhes da Bíblia é muito importante. Por quê? Quando Satanás estava tentando Jesus, ele cita partes da Bíblia. Claro que o contexto era outro, mas ele descontextualiza a palavra, cita a palavra para tentar Jesus, para ver se Jesus pecava. E, pastor, qual é a parte da Bíblia que Satanás cita? Lá em Mateus capítulo 4, fala sobre a tentação de Jesus. Desculpa, interessante que Satanás cita o Salmo 91 e o verso 11. Está escrito assim, no Salmo 91, no verso 11: Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar, para que o teu pé não tropece em pedra. Está lá escrito. Satanás cita isso, só que tentando, obrigado companheiro, você está com gravata bonita, hein? Só que tentando Jesus, para ver se Jesus peca, irmão Hélio. Mas Jesus, apercebido, disse: não também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí, por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas, presbítero Francisco, não gostam assim de parar, missionária Miriam, de parar para estudar a palavra. Muitos gostam, irmã Marina, daqueles cultos assim efusivos, emocionantes, eletrizantes. Eu sou pentecostal, eu também gosto que o poder de Deus caia na igreja, mas nós precisamos uma hora parar e estudar a palavra,
para que o inimigo não engane a gente. Amém? Vocês estão comigo? Amém? Então é por isso que a gente para estudar a Santa Palavra. Nós estamos estudando esse livro, o Êxodo, estamos dando capítulo por capítulo, versículo por versículo. Hoje estudaremos a última parte do capítulo 7 e o capítulo 8. Na sexta passada, no último culto, nós estudamos com o tema o dia a dia de um líder chamado por Deus. Êxodo capítulo 7, versículos de 1 até o 18. Do versículo 19 a seguir, começa a falar das pragas, e é a pregação de hoje, né? Quando nós estávamos estudando na sexta passada, o que nós vimos? Nós vimos que antes da obra é mais importante o relacionamento com o Deus da obra do que com a obra em si. Então o que nós falamos aqui naquela noite? Que muitas pessoas estão muito ocupadas na igreja, faz isso, faz aquilo, trabalham muito na igreja, mas não tem tempo para se dedicar a Deus, não tem tempo de oração, não tem vida com Deus, às vezes é até infiel em alguma área na igreja, servindo ao Senhor, sabe? Mas tem muitos cargos, muitas ocupações, ou seja, a pessoa está dando mais importância à obra do que ao Deus da obra. É o contrário, nós precisamos dar mais atenção ao Deus da obra, nosso relacionamento com Ele, nossa vida de santidade, do que a obra. A obra devemos fazer? Sim, só que acima da obra está o nosso relacionamento com o Deus da obra. Pegou aí? Amém? Falamos também sobre a tarefa de quem lidera. Toda pessoa que Deus chama para liderar, Deus entrega à pessoa uma tarefa. Falamos também sobre as revelações de Deus quando chama alguém. No caso aqui de Moisés, quando Deus chamou Moisés, o Senhor Deus revelou a ele: Moisés, você vai a Faraó, você vai fazer assim, eu vou te dar um cajado, você vai jogar o cajado no chão e vai fazer assim. Deus revelou a ele não sabia o que fazer. Deus mostrou o que ia fazer, as revelações. Depois, nós falamos também, em quarto lugar, sobre o cuidado com as influências, entre aspas, poderosas do mundo. Influências poderosas do mundo, porque Moisés jogou o cajado no chão, o cajado de Moisés transformou em serpente. Os magos também fizeram isso, jogaram no chão os cajados deles, e o cajado dos magos, também dos feiticeiros, também se transformaram em serpentes. Só que a serpente de Moisés engolia, devorava a serpente dos magos. Olha só, o que isso significa? Que lá no mundo tem coisas estranhas acontecendo, poder do diabo mesmo, poderes sobrenaturais. Para quê? Para enganar as pessoas, para mantê-las presas em falsos milagres. Só que o poder verdadeiro e genuíno de Deus desfaz as coisas do maligno. Então, nós aprendemos que devemos ter cuidado com o que? Nem tudo que reluz é ouro, né? Não é só porque fala de Deus que é certo. Por isso nós separamos um dia só para estudar a palavra, porque a Bíblia diz assim: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para o nosso caminho. Quem conhece Bíblia, irmão, ninguém engana. Pastor, bispo, sei lá, homens, não engana quem conhece palavra, quem conhece Bíblia. Então por isso a importância, né? Muito bem. E por último, falamos sobre a importância da obediência, porque o que adiantava, presbítero Francisco, Deus falar tanta coisa com Moisés se ele não obedecesse? E os irmãos sabem, tem gente que Deus fala com eles e eles não obedecem. Nessa noite nós vamos ver aqui exemplos de pessoas que ouviram Deus falar, só que não obedeceram.
Esse som está meio desviado hoje, hein? Então vamos aqui. Hoje nós vamos início, não vai dar para falar sobre as 10 pragas hoje, ô Davi Lucas. Mas no final do culto eu vou perguntar a você quais são as 4 que eu vou falar. Tá bom? Pode ser? Então tá bom. Eu sei que você é super inteligente. Vamos falar sobre as quatro mais importantes pragas. Aí sim, agora melhorou. 4 mais importantes pragas. As primeiras enviadas para o Egito. A pergunta que não quer calar é: Deus manda praga? Mas Deus não é bom? Deus não é bonzinho? Deus não é amor? Deus não é amor? Deus é amor, sim ou não, gente? Mas manda praga? Olha a importância de estudarmos. Então vamos lá. Qual é o motivo que Deus envia as pragas? Em primeiro lugar, se Deus enviar uma praga, irmão Fábio, tem um motivo. Deus estava tratando com Faraó. Deus, na sua presciência, Deus já sabia quem era o Faraó, só que Deus queria tratar com ele. E às vezes, Deus envia certas situações, porque nós, às vezes, irmã Raquel, nós assim, parecemos ser uma coisa que às vezes não somos, mas Deus que conhece, né, o coração que está lá dentro, então Deus proporciona certas coisas. Quer ver? Está com a Bíblia aberta? Volta umas páginas aí, por favor. Capítulo 3 do Êxodo. Capítulo 3, versículo 19. Como é que está escrito? Ó, Deus falando, hein? Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão. Essa mão forte aí era qual mão? A de Deus. Ele fala, ó, eu sei que o Faraó não vai deixar vocês irem. Aí, olha o que Deus fala. Eu sei. Como é que ele sabe? Porque Deus é presciente. Ele sabe das coisas antes de tudo. Deus já sabe tudo que vai acontecer. Então ele falou assim, ó, eu sei que o Faraó não vai deixar. Agora o capítulo 7. Capítulo 7, versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó. Então disse quem? O Senhor. O coração de Faraó está o quê? Está obstinado. Recusa deixar o quê? E o povo. Então note, esse aqui é o primeiro motivo porque Deus envia a praga. Por quê? Porque Deus mandou seu servo falar com ele. Olha, vai lá e fala, assim diz o Senhor, e tal, e tal, e tal. E o Faraó ainda pergunta. Olha só o que o Faraó fala. Olha aqui o que o Faraó fala. Dá uma olhadinha comigo, por favor. Capítulo de número 4. Capítulo 4. Capítulo 4 não. Capítulo 5. Capítulo 5, olha o versículo 2. Estamos falando por que Deus envia uma praga. Olha o capítulo 5, versículo 2. Mas Faraó disse, ó, vamos ler o versículo 1 para a gente entender. Capítulo 5, versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, olha lá, ó, Faraó, aí Faraó manda o servo lá, abre a porta, ó, o pessoal está indo falar com o senhor, quem? Arão e Moisés, aí deixa o pessoal entrar. Aí eles entram, aí não, depois foram Moisés e Arão e disseram ao Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa aí o meu povo, para que celebre uma festa no... Olha o versículo 2, olha o 2,
Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei. Está vendo aí? Ele estava peitando o Senhor, ou querendo tentar peitar, porque quem é homem para peitar o Senhor, né? Mas na cabeça dele, quem é o Senhor? Não é Senhor nenhum não. Deixar vocês ir? Não. Note, então, quando o Faraó começa a resistir, irmão Ezequiel, resistir a Deus, Deus sabendo, Deus conhecendo o seu coração, Deus sabendo a condição de Faraó, então aí, bom, você não quer deixar por bem não? Não vai deixar não? Então, eu vou enviar algumas situações, porque que nós humanos chamamos de quê? De pestes. Eu vou enviar para ver se você não deixa. Ah, que você está achando que não vai deixar? Então, vamos lá. Você quer brigar, você quer medir forças, Faraó? Você quer medir força com o soberano, com o todo-poderoso, com quem manda em cima e manda embaixo, com quem dá vida, com quem tira a vida, aquele que manda até nos animais? Você quer? Então, foi por esse motivo que Deus então enviou a praga. Se você vê a mão de Deus pesando sobre alguém, você pode ter certeza, essa pessoa está desobedecendo a Deus. Foi o caso de Faraó. Ele estava desobedecendo ao Senhor. Então Deus estava tratando com ele. Em segundo lugar, Deus também envia a praga. Primeiro, Deus envia porque alguém estava em desobediência. Em segundo lugar, Deus envia essa praga porque Deus estava mostrando a sua misericórdia. Mostrando a sua misericórdia. Escuta, isso aqui é muito importante. Você já viu alguém falar assim: se Deus existe, por que tem tanto mal? Por que Deus não extermina logo o mal? Quem já ouviu falar isso? Se Deus existe, por que não extermina logo o mal? Deus, ele vai exterminar o mal. Só que Deus estabeleceu o tempo de eliminar o mal. O Senhor já disse, está aqui tudo revelado na Bíblia, quando e o que fará para exterminar o mal. Ó, a Bíblia diz que o diabo vai chegar uma época que ele vai ser preso, depois ele vai ser solto, depois ele vai ser preso e jogado no inferno para sempre, entendeu? Então, Deus já falou, a Bíblia diz que Deus vai exterminar com a morte, com a dor, com as doenças, vai acabar com tudo isso. Está escrito na Bíblia quando e como Deus vai fazer. Isso vai acontecer. Quando? No tempo do Senhor. Não é agora o assunto de hoje, mas está estabelecido. Enquanto isso, Deus quer salvar o pecador. Como Deus é justo, bondoso mesmo, misericordioso, Ele quer salvar, irmã Maria Natal, até o mais desgraçado, miserável pecador. Eu não estou xingando não, estou falando a pessoa que não tem a graça de Deus. Aquele, entendeu? Que alguém pode pensar que eu não estou xingando não. Aquele pecador terrível, Deus quer salvá-lo. Deus dá a chance de salvação a todos, inclusive ao próprio Faraó. E é isso que nós vamos ver agora. Olha o capítulo 4, versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. E acontecerá, capítulo 4, versículo 8. E acontecerá que se eles não crerem, eles quem? Faraó e seu pessoal lá. Eles não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro. As pragas são sinais. E qual é? Aqui Deus está mostrando o seu plano. Alguém já leu na Bíblia, na carta de Timóteo, Deus assim, que Deus não quer que ninguém se perca, mas deseja que todos venham ao conhecimento da salvação, que todos se salvem. A Bíblia diz, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então Deus, Ele quer salvar todo mundo. Pastor, por que não salva?
Porque ele deu ao ser humano a imagem e semelhança. E o que a imagem e semelhança tem a ver com isso? Tem a ver com o homem, ele tem decisão própria. Deus deu isso para o homem. O homem pode decidir querer Deus, e o homem também pode decidir rejeitá-lo. E Deus, ele não é aquele sargentão. Deus, ele respeita. Se o homem não quer que ele, se o homem não quer servi-lo, se o homem não quer Deus, ele simplesmente deixa. Tem consequência, mas Deus permite. E Deus quer salvá-lo. O homem pode rejeitar ou não. Então aqui, Deus está buscando salvar. Agora, olha o versículo 23 de Êxodo 4, versículo 23. Eu tenho dito, deixa aí o meu filho. Aqui é Deus falando com o faraó, tá? Olha o 22, capítulo 4, versículo 22. Então dirás a faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu tenho dito, deixa aí o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. O que Deus está falando isso com o faraó? Faraó, deixa, rapaz, o povo ir. Aqui, Israel é o primogênito. Você não vai deixar, não? Aqui, Deus vai matar o seu filho. Aí o faraó, não é nada, não é nada. Não tem quem fala isso? Nada. Por quê? Mas se Deus está avisando, quando Deus avisa, o que Deus quer com isso? Salvá-lo, transformá-lo, libertar, fazer com que ele entenda. Mas ele continua com o coração duro e não entende. Agora veja, em terceiro lugar, é importante entender a revelação, a revelação permissiva de Deus. A revelação permitiva. Olha o versículo 21 do capítulo 4, versículo 21. E disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Está vendo aí? Essa expressão, eu endurecerei o coração, eu vou explicar por que aparece essa expressão na Bíblia. Eu endurecerei o coração de Faraó. No Antigo Testamento, algumas obras menos boas, elas são atribuídas a Deus, mesmo não sendo Deus que estava fazendo. Ai, pastor, na Bíblia tem atribuindo a Deus coisa que Deus fez e que Deus não fez? Quer ver? Vamos começar. Jó, capítulo 1, e o versículo 20. Jó, capítulo 1, e o versículo 20. Então, Jó, antes de ler o 20, antes de ler o versículo 20, olha o versículo 8. Disse o Senhor a Satanás, Deus falou com quem? Observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, que desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme ao Senhor à toa, debalde? Porventura não cercaste de bens a sua casa, tarará, tarará? Versículo 12, não, 11. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, verás que blasfema de ti na tua face. Faz isso. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua quê? Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E aqui
dos versículos 14 até o 19, fala das tragédias que acontecem com Jó. Chegando ao versículo 20, depois que mata os animais, mata os próprios filhos, tá? Aí chega o versículo 20. Então se levantou Jó, rasgou o seu manto, a roupa e raspou a sua cabeça, e se lançou por terra e adorou, e disse: no saí da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor? O Senhor deu, o Senhor? Quem é que tomou? Foi o Senhor? Foi quem que tomou? Foi quem que tomou? Foi o diabo. Mas Deus permitiu. Sim ou não? Deus permitiu. Então, note, mesmo assim, no Antigo Testamento, isso é atribuído a Deus. Mas aqui não é o único exemplo. Olha só que coincidência. Jó 1 e 20, né? 1, 20 e 21. Agora, Ruth 1, 20 e 21 também. Ruth 1, Ruth fica depois de Juízes, Ruth, Josué, Juízes, aí vem Ruth. Ruth 1 e também 20. Ruth 1 e 20. Porém ela lhes disse: não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Ora, foi o Senhor que fez isso com ela? Não. Ruth, seu marido, deixou Belém, a terra dela, e foi para uma terra de maldição. Pastor? Terra de Moabe. Os moabitas são os piores inimigos de Israel. A terra que mana leite e mel não é Moabe, é Jerusalém. Então, aqui Ruth atribui a Deus, não é só aqui não. 1 Samuel, também 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. 1 Samuel 16, versículo 14. 1 Samuel 16 e 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau, da parte do espírito mau, era um demônio. Existe demônio da parte de Deus? Não. Então, note, poderia citar muitos outros exemplos aqui, nós temos só alguns, para os irmãos entenderem que no Antigo Testamento, algumas expressões são atribuídas a Deus, porque Ele é o soberano, Ele permitiu, é chamada vontade permissiva de Deus. Deus permitiu que o demônio entrasse em Saul porque ele pecou. Deus permitiu que Ruth passasse por aquilo porque eles saíram da terra da bênção. Deus permitiu que aqui no caso Faraó acontecesse tudo isso com ele. Por quê? Porque ele endureceu o seu coração. E Deus, na sua presciência, falou: eu sei que Faraó, primeira vez que aparece o coração endurecido de Faraó, a primeira vez na Bíblia, a primeira vez é o capítulo 3, versículo 19. É a primeira vez. É onde fala que Deus falando: eu sei que isso vai acontecer, ou seja, na sua presciência, tá certo? Na sua presciência. Então, são expressões menos boas atribuídas a Deus, mas apenas é porque Deus é o soberano, Ele controla tudo e Ele permite. E quando Ele permite, no Antigo Testamento, isso era atribuído a Deus. Então, por isso, Moisés, quando está escrevendo o livro do Êxodo, ele fala, né, que o Senhor
endureceu o coração de Faraó por causa da rebeldia de Faraó, certo? Então, muito bem. O que a gente tem? Quais são os motivos das pragas? Primeiro, Deus estava tratando com Faraó. Segundo, Deus estava revelando o seu poder. Terceiro, Deus estava permitindo que isso acontecesse, e Deus estava querendo salvar o próprio Faraó, se revelando como Deus longânimo, misericordioso. Quarto, nós vemos expressões menos boas atribuídas para Deus, e devemos ter, em quinto lugar, cuidado com o fatalismo. Cuidado com o fatalismo, irmã Rosângela. O que é fatalista? Rosângela e Elisângela, as duas estão aí hoje, graças a Deus. Veja, fatalista, sabe o que é isso? É aqueles que acreditam que Deus determinou alguém para ir para o inferno. Deus determinou que o faraó já nasceu para ser assim. Então isso é o fatalismo. Pastor, a Bíblia respalda isso? Não. Por que não? Vamos ver por que não. Abra sua Bíblia aí, fazendo um favor. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Vamos começar pelo Antigo Testamento. Deuteronômio, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 10. Vamos navegar um pouquinho na Bíblia. Vale a pena, irmão, navegar assim na Bíblia? Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo 17. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível. Olha só que tanto adjetivo atribuído a ele, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa. Aqui, a pergunta que não quer calar é: o que é acepção? O que é acepção de pessoas? Por exemplo, diante de Deus, existe alguém que tem um pecado assim maior, que Deus não consegue perdoar? Esse pecado aí é difícil. Existe isso? Ou diante de Deus, todas as pessoas estão iguais? Iguais. O pecado atingiu a todos os homens, todos ficaram condenados, todos. Para que entendamos isso, Deus, ele não faz, está aqui no Antigo Testamento, Deus não faz acepção de pessoas. Pastor? Mas a gente, e no Novo? No Novo também. Romanos, vamos para Romanos. Romanos é o filé mignon. Romanos, lá no Novo Testamento, capítulo 2. Romanos 2, versículo 11. Romanos 2, versículo 11. Porque para Deus não há o quê? Acepção de pessoas. Agora, ainda em Romanos, para não mudar de escritor, capítulo 11, Romanos 11, capítulo 11, olha o versículo 32, eu acho lindo esse texto, Romanos 11 e 32, porque Deus encerrou, sabe o que é encerrar? Colocar, porque Deus encerrou alguns debaixo da desobediência, não é isso que está aí? Uai, não é só alguns não? Tem certeza? Espera aí, deixa eu olhar direitinho aqui. Rapaz, é todos mesmo. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para usar de misericórdia só com os eleitos. É isso que está aí? É com todos. Então note que Deus, o que é isso? O que é isso aí que está nesse texto? Isso aí é o Deus da Bíblia.
Com ele não tem acepção de pessoas. Ele colocou todo mundo debaixo da condenação. E ele, com o sangue de Jesus, que morreu na cruz, ele ofertou graciosamente a oportunidade de salvação a todos os homens. E por que tem alguns que não são salvos? Por quê? Dá uma olhadinha em Atos, volta às páginas, Atos, capítulo 7, versículo 51, dá uma olhadinha. Pastor, por que você está enrolando tanto? Eu não estou enrolando, só estou explicando por que aparece a expressão, Deus endureceu o coração de Faraó. É por causa disso. Você tem que entender, né? Toda a palavra de Deus. Capítulo 7 de Atos, versículo 51, achou aí? Homens de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvido, vós sempre, como é que está aí? Assim sois como vossos pais. Esses pais aqui são quem? Pessoal lá de trás do Egito, descendente. Então, note aqui, que, lembra que eu falei da força do livre-arbítrio? Se é o Espírito Santo que convence a gente, se eu resisto ao Espírito Santo, como é que ele vai me convencer? O Espírito Santo fala, você está errado. Que nada. Isso não é assim também não. Você pensa. Entendeu? Está resistindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus, todo-poderoso. Se o Espírito Santo, se ele for agir de uma maneira ditadora, não tem, irmão, quem fica na frente do Espírito Santo, que é o homem mortal. Mas Deus não faz isso. Por quê? Porque por causa do juízo. O dia do juízo, as pessoas serão responsáveis por cada ato delas. O comboio da salvação passa na porta de todo mundo. Todas as pessoas. Inclusive, quem nunca ouviu falar da Bíblia? Nós estamos falando do discipulado. Lembra? Falamos em Romanos capítulo 2. Versículo 14 e 15, sobre a lei da consciência, que é acusando, que é defendendo. Então o ser humano, ele tem livre-arbítrio, ele pode endurecer o seu próprio coração, e só que no Antigo Testamento, quando alguém fazia isto, quando alguém enfrentava situações menos boas, atribuía a Deus. Mas Deus ele não faz exceção de pessoas, ou seja, e não é só esses dois textos não, tem muito mais. Olha, Atos capítulo 10, versículo 30, diz que Deus não faz acepção de pessoas. Efésios capítulo 6, versículo 9, diz também que Deus não faz acepção de pessoas. Colossenses capítulo 3, versículo 25, diz que Deus não faz acepção de pessoas. Há vários textos, Deus não... O que é fazer acepção? Resolver fazer uma coisa com um e não dar a mesma oportunidade aos outros. Deus não faz isso. Então o Faraó se rebentou porque ele endureceu o coração. Ele quis peitar a Deus. Ele mesmo, então, ele arcou com a sua própria consequência do seu próprio mal. Irmão, pastor, por que você está falando isso? É porque tem gente hoje assim, igual o Faraó, que ouve a voz de Deus através de um louvor, através de uma pregação, mas agora a pessoa não é sensível para entender, e é fácil botar a culpa em Deus. Quem acredita no fatalismo, o que é o fatalismo? Já está determinado. Já viu alguém falar assim, pastor, nem que seja na hora da morte, mas se for filho da salvação, vai ter que aceitar Jesus. Não existe isso. Isso não é da Bíblia. E se for filho da perdição? Então alguém já nasceu para ir para o inferno. Aí imagina no dia do juízo final, chega diante de Deus, Senhor, desculpa, eu me esforcei, fui para a igreja, fui no círculo de oração, mas o Senhor não me deu chance. Aí Deus, cala a boca, lança logo no inferno, não quero saber. Isso é justo? Não. Deus não faz acepção de pessoa, diz a Bíblia.
A Bíblia, ela está escrita numa linguagem para o homem. A Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem, à humanidade. Quando Deus, pela sua palavra, diz que Ele não faz acepção de pessoa, é no sentido que nós entendamos, é no sentido humano. Compreendeu aí, profeta? Deus não faz acepção de pessoa, não tem um escolhido bonitinho para ir para o céu, e nem tem outro escolhido bonitinho para ir para o inferno. Não! Você pode entregar sua vida a Cristo, e você pode rejeitar Jesus. Cuidado! Por quê? Porque senão pragas poderão vir sobre a tua vida. Por quê, pastor? Por causa das suas decisões. E depois, não dá tempo de eu falar aqui, mas eu poderia citar um exemplo de Saul, que tentou se arrepender depois, não conseguiu mais, já era tarde demais. O outro exemplo foi de Esaú, que diz a Bíblia que ele buscou arrependimento até com lágrimas, mas já era tarde demais. Vamos aproveitar o tempo que Deus está nos dando para nos arrepender, para nos humilhar, para servir o Senhor. Vamos aproveitar a oportunidade que o Senhor está nos dando. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de fechar esse assunto falando que Deus não faz acepção de pessoas e que Faraó endureceu o coração por si só. E a expressão dizendo que o Senhor, Deus endureceu o coração de Faraó, é uma expressão no Antigo Testamento usada por causa que Deus permitiu. É uma expressão relacionada à vontade permissiva de Deus. Pegou aí, Ezequiel? Deu para pegar isso? Vontade permissiva. Muito bem. Ao fechar esse assunto, eu gostaria que você entendesse um pouquinho que Deus, Ele não escolhe indivíduos. Vamos ver, que ele ali sim, esse aqui não. Deus não faz isso. Nem no Antigo Testamento e nem no Novo. E eu quero só explicar isso bem para os irmãos. E aí eu fecho esse assunto e vamos seguir em Êxodo capítulo 8, ok? Romanos, capítulo 9. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 9. Porque a palavra da promessa é esta: porque por este tempo virei a Sara e terá está falando de Sara, um filho, ao 10. E não somente essa, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo sabe o que é eleição? Eleição, escolha. Segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Está vendo? Deus não escolhe ninguém porque é bonzinho, não é por causa de obra. Ao 12, foi dito a ela quem? Rebeca, mãe do Isaque, a Rebeca, a esposa do Isaque. Foi dito a ela: o maior servirá ao menor. Ao 13, como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Aí alguém pode perguntar: uai, aí tá vendo, pastor? Viu aí? Agora quero ver se eu sair dessa, né? Aí, Deus escolheu um e deixou o outro se lascar. Tá vendo aí? Será? Vamos compreender um pouquinho? Bom, irmãos, quando a gente está estudando a Bíblia, a gente precisa entender a palavra de Deus. Eu não posso isolar um versículo sozinho, porque versículos isolados é pretexto para criar heresia. Vou dar um exemplo aqui de uma coisinha que eu sempre falo essa mesma coisinha, para o pessoal entender. Eu falo assim, Davi Lucas: eu amo São Paulo. Aí você não percebeu o contexto que eu falei. Você estava passando e você só ouviu falar isso. Eu amo São Paulo. Irmão Domingos. Aí a pessoa fala assim: rapaz, pastor Wallace, rapaz, não sabia, torcedor do São Paulo, São Paulino, agora de futebol. Aí o outro fala assim: não, rapaz, você se enganou. Não é isso, aquilo ali, rapaz, gosta de estudar as cartas de Paulo, ele gosta do apóstolo Paulo. Ele falou: eu amo São Paulo, ele está falando do apóstolo. Aí o outro: os dois estão errados.
Pastor Wallace é um camarada assim com uma mente comercial. Ele está falando da cidade de São Paulo, rapaz, cosmopolita, uma cidade com não sei quantos mil habitantes. Olha só, e aí? Eu estou falando de quem? Da cidade, do time ou do apóstolo? Que vai definir é o contexto. Para a gente entender isso aqui, ó, eu amei a Jacó e aborreci a Esaú, eu tenho que ir ao contexto. Onde é que fala de Jacó e de Esaú? Onde é? É em Gênesis. Vamos lá em Gênesis? Gênesis, capítulo 25. Gênesis, capítulo 25. Gênesis, capítulo 25, versículo 21. Gênesis 25, versículo 21. Está falando exatamente dos guris quando iam nascer. Hein, irmã Marina? Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, que era Rebeca, porquanto era estéril. O Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que sou assim? E foi perguntar ao... Irmã Sabrina, tinha alguém melhor para ela perguntar? Não. Ela foi perguntar logo para Deus: Senhor, o que é? O que está acontecendo comigo? E aí Deus responde, versículo 23, o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre. Então, quando diz lá em Romanos, amei a Jacó e aborreci, não está falando do indivíduo, está falando de duas nações. No Antigo Testamento, Deus escolheu um povo. Quem era esse povo? Israel. Qualquer pessoa que quisesse, Deus não faz exceção de pessoa. A Bíblia, ela bate com as suas informações. Ela não fica assim, desconjuntada. Não. Deus não faz acepção de pessoas. No Antigo Testamento, quem era o povo escolhido? Israel. Israel era o povo eleito. Israel era o comboio da salvação. Quem quisesse, lembra de que da promessa de Deus para Abraão, lá em Gênesis 12? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o plano de Deus, salvar todos. Ele falou, em ti serão benditos só os escolhidos. Não, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o plano de Deus, salvar todo mundo. Essa era a vontade do Senhor. Então, todas as nações podiam vir para Israel e pertencer a Israel e fazer aliança com o Deus de Israel, mas as pessoas desobedecem. Então, o pacto com Israel é anulado pelo próprio Israel. Vem o pacto da graça, vem a época de Jesus. Deus continua o mesmo. Com Deus não tem acepção de pessoas. Então, quando fala aqui amei a Jacó, Jacó está falando da nação. Aborreci Esaú. Aqui, irmã Sabrina, aborreci. Olha a expressão aborreci. Esta palavra aborreci é uma palavra, um termo grego, misel. Misel significa aborrecer, desprezar quem por si mesmo resolve desobedecer a Deus. Então, toda pessoa que decide desobedecer a Deus, ela é o misel. O que é isso? Ela é a pessoa aborrecida por Deus. Ela é a rejeitada por Deus. Por que ela é rejeitada? Porque ela decidiu abandonar o Senhor. Quer ver? Para você entender onde tem misel na Bíblia, só para ficar clarinho, igual dia. Lucas, capítulo 14, versículo 26. Coloca aí para mim, Lucas 14 e 26, e aqui eu encerro. Lucas 14 e 26, olha lá. Se alguém vier a mim e não aborrecer, ali ó, aborrecer, misel, não aborrecer o seu pai, a mãe, a mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui, para você ser discípulo, aqui está a minha esposa.
Eu não preciso aborrecer a minha esposa para poder servir ao Senhor. Por quê? Enquanto ela obedecer a Deus, nós podemos juntos servir o Senhor. Agora, o dia que ela resolver desobedecer o Senhor e querer que eu também desobedeça, aí não, aí eu vou aborrecer a pai, a mãe, o irmão, entendeu? Você conseguiu compreender a palavra aborrecer? Por que que Jesus, aí ele fala assim, a sua própria vida? Como assim eu tenho que me aborrecer a minha própria vida? Eu tenho que aborrecer a minha própria vida em que sentido? No sentido pecaminoso. Quando as minhas vontades, você falou bem, quando as minhas vontades se desviarem contra a vontade de Deus. Então, quando pessoas, ou eu mesmo, estou fora da vontade de Deus, eu sou diante de Deus o que? Um aborrecido, um rejeitado. Por isso que a Bíblia diz, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Por quê? Esaú era um rebelde, desobediente, não quis saber das vontades do Senhor. Deus tinha um plano com Esaú. Qual era? O plano de Deus com Esaú é que ele ficasse servindo o seu irmão. Ele não aceitou. Isso é muita humilhação para mim. Não vou aceitar isso não. E quando foi ele mesmo que vendeu a primogenitura, enfim. Então, irmão, toda vez que alguém sai do plano de Deus, ele se torna aborrecido diante de Deus. Mas não que Deus tenha escolhido aquela pessoa. Conseguiu compreender? Agora, Deus, ele elege um povo. No Novo Testamento, qual é o povo eleito? Existe um povo eleito, é a igreja. Você quer ver? A igreja é o povo eleito. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Efésios 1 e 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha lá, ó. Dá uma olhadinha para o texto bíblico. Como também o nos ali é um pronome Jussiara. Eu, tu, ele, nós. Nós é o quê? Seria assim. E também ele nos elegeu, nos plural, nos elegeu. Elegeu quem? Um povo. E aqui Paulo está falando de quem? Da igreja. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Está vendo? Então a igreja está eleita. Toda pessoa que quiser fazer parte da igreja passa a pertencer aos eleitos. E se alguém quiser sair, tem liberdade. Tem liberdade para sair. Pastor, quer dizer então que alguém pode ganhar a salvação e pode perder? Pode. Hebreus, abra sua Bíblia aí. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Existem muitos textos da Bíblia que falam sobre a perca da salvação, mas esse... Versículo 38, Hebreus 10 e 38. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Agora veja. Mas o justo, porém, aqui, o pecador, o não eleito, o não escolhido, é justo? Não. Por quê? Só pode ser justo quem foi justificado, regenerado, lavado, purificado pelo sangue de Jesus. Quem, irmã Valentina, nunca passou por esse processo de justificação, não é justo, é pecador, condenado, né? Quem é justo? Só quem foi justificado pelo Senhor, porque nossas obras não valem nada diante do Senhor. Mas o justo, aí está falando do justo, viverá pela fé. Se ele quem? O justo recuar, minha alma não tem prazer nele. Aí continua o texto. Nós, porém, outra vez, plural. Nós quem é a igreja, né? Versículo 39. 39! Vocês estão animados. O 39 diz assim: porém nós, não somos daqueles que se retiram ou retrocede para aqui. Como é que eu posso
me retirar para a perdição se eu já sou perdido? Tem como? Se eu já sou perdido, não preciso me retirar. Eu nem preciso me recuar para me perder, eu já estou recuado, já estou perdido. Aqui, esse texto está falando de alguém salvo, que agora entrou no comboio da salvação. Irmão, é por isso que a Bíblia diz: aquele que perseverar até será salvo. Ok? Então, isto posto, isto dito, foi assim então que Faraó, por seu livre-arbítrio, pelas suas próprias escolhas, endureceu o seu coração e teve um fim trágico por causa dessas coisas. Então, só para saber que Deus de fato não faz acepção de pessoas. Se alguém recua, ela própria vai ter que arcar com as suas próprias consequências. Deu para pegar? Amém? Beleza. Em segundo lugar, indo aqui para o Êxodo capítulo 8, nós temos aqui a primeira praga, né? Aqui no capítulo 8, ou melhor, no capítulo 7, versículo 19. Que praga é essa? Essa aqui é a praga da água que se transforma em sangue. Cada praga dessa é para desmascarar, presbítero Francisco, um Deus falso que tinha. Então, escuta, no Egito tinha uma deusa, ou melhor, tinha um Deus chamado Deus Api. Deus Api. Api tem uns que falam Rap, porque é com H. Deus Api. Esse chamado Deus Api era personificado no Nilo, porque ele era o Deus da proteção do Nilo, segundo eles, e que dava vida ao Nilo e à água do Nilo para que regasse a terra. Deus Api. Aqui, você já viu que certas religiões têm um Deus para uma coisa? Tem um Deus para casamento, tem um Deus para mandar chuva, até fala que é São Pedro, né? Tem um Deus para tudo quanto é coisa, tem um Deus. Ou um santo, né? Isso, irmão, esse plano maligno não é da agora. Já desde o Egito, irmã Rosângela, está assim. Aqui no Egito tinha o Deus protetor das águas, que era qual? Deus Api. Quando, aqui no capítulo 7, versículo 19 até o versículo 25, que Moisés e Arão tocam com o cajado na água, e a água do Nilo se transforma em sangue. Olha só, dá uma olhadinha comigo, por favor, versículo 20, Êxodo 7, versículo 20, Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor lhe tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se transformaram em sangue, e os peixes que nela estavam no rio morreram, e o rio fedeu, cheirou mal, e os egípcios não podiam beber da água. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos. Aqui, irmãos, está vendo? Aqui era o Deus Api. Quando o povo viu isso, o povo viu os magos também fazendo o mesmo. Aquilo criou uma confusão. As pessoas ficaram em dúvidas, né? Antes de nós seguirmos aqui para a segunda praga, eu queria falar uma coisinha aos irmãos. Muito cuidado com a superstição. Sabe por quê? Você está vendo aqui, olha, dá uma olhadinha no versículo 19 para mim. Capítulo 7, versículo 19. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, toma a tua vara, Moisés, na mão. Aqui, olha para mim por gentileza. O Arão não usava o cajado dele. O Arão usava o cajado de Moisés. O cajado de Moisés, se fosse hoje, em algumas igrejas, eles iam ganhar muito dinheiro com o cajado de Moisés. Tem gente vendendo água do Rio Jordão,
Tem gente trazendo areia da Palestina, e tem gente trazendo óleo ungido de Jerusalém, e tem muita gente boba que compra óleo ungido, como é que é? Feijão ungido, então, aqui, o segredo não estava no cajado de Moisés, naquele objeto. Aqui, gente, está vendo o óleo? O segredo não está no óleo, o segredo está em Deus que opera. Deus opera com óleo, sem óleo, está entendendo? Deus não precisa de um óleo, Deus não precisa de um copo d'água, Deus não precisa de uma peça de roupa. Tem muita igreja meio misturado com macumba. Você vai, já foi em tarde da bênção, que tem uma mesa cheia de fotos, cheia de peças de roupa, chave de carro, documento de carro, e aquilo fica sapato, não sei, alguém, tomara que ninguém leve roupa íntima para lá, né? Que é para conseguir o marido, que é para conseguir isso, e coloca lá. Sabe o que é isso? Isso é superstição. Aqui quando fala o cajado de Moisés, irmão, o poder não está no cajado, o poder está e a pessoa está no plano de Deus. Pastor, mas funcionou, com os magos também funcionaram, os magos tocaram e fez a mesma coisa. Então não é porque funciona que está certo. Cuidado com falsas igrejas, cuidado com falsas pregações, cuidado com falsas religiões. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus essa noite com muito zelo, com muito amor, com muito respeito, com muito cuidado. Por quê? Porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, para vos apresentar ao Senhor uma igreja lavada, remida no sangue de Jesus, sem ruga, sem mancha, sem defeito. É com muita seriedade, eu passo o dia todo mergulhado na palavra, para a noite trazer um alimento para os irmãos. Mas a minha preocupação não é a igreja A, B, C, D, F, G, não. Minha preocupação é única, é a santa palavra de Deus. Você pode notar, desde que você chegou aqui, nós estamos folheando a Bíblia, examinando a Bíblia, estudando, sim ou não? É isso. E eu estou aproveitando esse gancho aqui, quando falo, versículo 19, diz o Senhor a Moisés, dize a Arão, Deus falou, Moisés, fala com Arão, Moisés, toma tua vara, a vara de Moisés, o cajado de Moisés, entendeu? O segredo estava em obedecer, obedece a Deus, que a bênção de Deus virá sobre ti, o poder de Deus virá sobre ti, os milagres virão, ok? Vamos rapidinho para a segunda, eu vou terminar, para a segunda, Davi Lucas, a primeira foi transformar a água em sangue, agora a segunda foi a praga das rãs, capítulo 8, versículos aqui de 1 até o 15, não vai dar tempo da gente ficar lendo os detalhes, mas aqui na praga das rãs, irmão, Deus tinha falado, a rã vai subir na tua mesa, nas vasilhas, no quarto, na cama, imagina você está dormindo, a rã, você olha assim, imagina, você joga uma para lá, outra vem sobre o seu pé, uma belisca na sua perna, outra na sua barriga, já pensou? Aqui era uma peste mesmo, incomodando, por quê? Por causa da desobediência de quem? De Faraó. Aqui, existia um deus, uma deusa, lá no Egito, chamada deusa Heket, essa deusa, ela era uma deusa grande com a cabeça de rã, ela é a deusa protetora desses répteis. Mas aí, répteis. Então, mas essa deusa não pôde proteger, porque o Deus de Israel mandou tanta rã,
Agora vejam, os magos, versículo 7, capítulo 8, versículo 7, os magos fizeram o mesmo. Vamos para a terceira praga, a praga dos piolhos, Davi Lucas, a terceira é dos piolhos. A dos piolhos, tinha um deus lá no Egito chamado Deus Tote, parece nome de cachorro, né? Tote. Agora as pessoas estão botando mais nome, mais Tote não, estão botando Adriano, estão botando Carlos, estão colocando, tomara que não coloque o Wallace. Wallace, olha pessoal, estão botando nome de humanos. Aqui um deus chamado Deus Tote, Deus Tote, ele era chamado Deus da sabedoria, que dava sabedoria para as pessoas, entre aspas, né? Dava entre aspas. Mas aí, olha o que aconteceu. Agora esse aqui eu quero ler. Capítulo 8, versículo 16. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porquanto Arão estendeu a mão, e a sua vara feriu o pó da terra, e havia piolho em todas as pessoas. Agora vejam, piolho no gado, nos animais, nos homens. Versículo 19, então disseram os magos a Faraó, isso é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu, e não ouvia como o Senhor tinha dito. Agora, ainda, aqui fizeram assim, versículo 18, e os magos fizeram também assim como os seus encantamentos, para produzir piolhos, versículo 18, mas não puderam. Por quê? Por que os magos fez a rã subir das águas, mas na hora de fazer piolho não conseguiram? Porque piolho é vida, só Deus pode dar a vida. Fazer a rã subir das águas, aí os demônios até conseguem, mas fazer da terra, pó, transformar em piolho, só Deus. Aí eles não conseguiram, e a partir de agora, eles não conseguem mais imitar. Aí então vem a praga, a quarta praga, que é a praga das moscas. Versículo 20, a praga das moscas é o Deus chamado de Pitá. Então eu vou repetir, o primeiro, Api, é o Deus das águas. O segundo, das rãs, é o Deus Requete. O terceiro é o Deus chamado de Tote, que é dos piolhos. E o último, aqui de hoje, é um Deus chamado de Pitá. Pitá, para eles, era o criador do universo. Pitá era o criador do universo. E ele controlaria as moscas, porque ele é o criador, mas ele não consegue controlar também. Os magos não conseguem fazer isso. E havia mosca em toda parte. Agora, versículo 22, e aqui, irmão, volte e termino. Versículo 22, naquele dia, eu separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxame de moscas, para que saiba que eu sou o Senhor no meio da terra. Aqui, a praga atingiu só os hebreus, e o povo de Deus não tinha, a praga não atingia a terra de Gósen, porque Deus, ele tem o controle. Deus, ele tem o controle. Nesta noite eu quero encerrar esta palavra dizendo para mim e para você aqui, Deus tem o controle. Ele tem o controle da situação. Nós às vezes, irmã Valentina, demais irmãos, irmã Sabrina, achamos, irmão Mai, que a coisa está assim. Deus tem o controle. O comando está na mão dele. Ele pode até permitir, mas se ele não permitir, não chega. Não chega. Ele controlou as moscas e elas não chegavam. Só no Egito. Eles estavam atribulados. Aqui, pastor. E hoje, ainda hoje, Deus não muda. Se as pessoas não obedecerem ao Senhor Deus, o Senhor pode permitir outras coisas acontecerem por causa da desobediência. Atentamos pela palavra de Deus. Obedeçamos a palavra do Senhor. Estejamos sensíveis àquilo que Deus tem para a nossa vida, para a nossa família. Para quê? Para que a bênção de Deus
esteja sobre nós e a proteção do Senhor. E se algum mago fizer alguma coisa, a ação de Deus em nós vai devorar o que o mago fez. Será anulado pelo poder de Deus na nossa vida. Quem toma posse dessa palavra? Amém? Que Deus te abençoe. Fale mais e melhor em nossos corações. Não dá tempo de eu continuar falando, né? Porque as horas já se foram. O Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Tem que ter cuidado com os magos de hoje em dia, os falsos pastores, os falsos obreiros, e que o Senhor nos guarde. Eu queria orar pela sua vida. Nós vamos louvar ao Senhor com cântico, vamos orar, também orar pelos ofertantes, mas antes disso, eu quero orar pela sua vida. Você pode ficar de pé só um pouquinho? Esticar as pernas. Nós vamos orar ao Senhor. Glória a Deus.